O capitalismo surgiu na Europa Ocidental por volta do capítulo 13, devido às mudanças que ocorreram por lá. As pessoas estavam se sentindo exploradas pelos senhores feudais, então eles saíram dos feudos e entraram para os burgos, que é as pequenas propriedades, que é as feiras, e entraram para a atividade comercial. A sociedade experimentou uma grande transformação na economia. Com o uso da moeda no comércio de mercadoria, eles não trocavam mais produtos, como ocorria no sistema feudal. Uma característica do capitalismo é a propriedade privada com o seu comércio. Quase tudo é produzido para bens lucrativos. O objetivo é o acúmulo de riquezas. Os trabalhos trocam o trabalho por receberem o dinheiro, por isso que veio o nome do trabalho assalariado. As pessoas trabalham e em troca elas recebem o dinheiro. As relações de negócio são monetarizadas. Meu nome é Tainan Santana Cordeiro e hoje eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens do sistema capitalista, que é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada dos meios de produção, na organização da produção visando o lucro e no funcionamento do emprego assalariado. Então, agora falando sobre as vantagens do capitalismo, temos a liberdade de propriedade, porque quando você adquire uma propriedade, ela vai ser sua e não do governo nem do Estado. Então você tem essa liberdade de ter uma propriedade privada sua, na qual você vai mandar o que vai ser produzido nela, e não o governo, porque no socialismo tinha disso, o governo que determinava o que ia ser produzido naquela propriedade, naquela empresa. Já no capitalismo não, você tem essa liberdade de propriedade, você escolhe o que você quer produzir na sua empresa, e a sua empresa é totalmente sua, apesar dos impostos que você paga, a empresa é sua, você tem liberdade e autonomia de agir na sua empresa, na sua propriedade. Outra vantagem do capitalismo é o estímulo do aperfeiçoamento, que o capitalismo trouxe isso, porque o capitalismo, com ele, as coisas foram se evoluindo muito e cada vez se aperfeiçoando mais. E no capitalismo, uma vantagem dele é poder gerar riquezas. As pessoas podem gerar riquezas para si no capitalismo. Ao contrário do socialismo, né, que todo mundo sabe que a ideia do socialismo era que ninguém ia ser mais que ninguém, entende? Então, esse dinheiro, ele era distribuído para todos, entre aspas. Mas no capitalismo tem essa vantagem e não simplesmente trocar um produto pelo outro, e sim, por meio daquele produto, gerar riquezas para o produtor. Então, falando um pouco também sobre agora as desvantagens do capitalismo. O capitalismo, apesar de ter seus pontos positivos, ele também tem seus pontos negativos, que é a riqueza e a pobreza. Sim, ele tem muito esse aspecto de riqueza e pobreza, porque com o poder de gerar riquezas, algumas pessoas enriqueceram, mas outras não. E o que gerou com isso? A desigualdade social. Então o capitalismo tem essa desvantagem da desigualdade social. Outra desvantagem também é que com esse poder de riqueza do capitalismo, de gerar riquezas, também gerou concorrência, o que também se deu, por essa concorrência, deu o surgimento de muitos conflitos. Então isso é um ponto negativo do socialismo, é muita concorrência. Tipo, se uma empresa lança uma coisa hoje, amanhã outra empresa já quer lançar outra melhor para gerar concorrência com aquilo e poder ganhar mais em cima daquele produto, entendeu? Então isso é um ponto negativo do capitalismo. Outra coisa negativa no capitalismo é que só se fortalece no capitalismo basicamente quem tem dinheiro, porque quem não tem, né, vive naquela baixa classe social. Então isso meio que é uma desvantagem muito grande do capitalismo, que o socialismo tinha, né, como plano distinguir isso para não existir mais, mas não foi bem assim que funcionou, não é mesmo? E essa desvantagem do capitalismo de gerar conflitos, né, gerar concorrência e consequentemente conflitos, acaba sendo esse geramento de conflito uma outra desvantagem,
porque esses conflitos são gerados por ganâncias e são utilizados de alguns outros países, né, que invadem e exploram uns aos outros de diversas formas, com grandes empresas ou através de guerras até mesmo. E também pode até surgir um sentimento de vingança e de revolta. Um dos maiores exemplos disso é o terrorismo, que existia muito por causa desse capitalismo intenso, dessa concorrência dele. Bom, sou a aluna Rainara Rodrigues Santos, da turma do primeiro ano G. No mundo hoje, existem dois tipos de sistema político socioeconômico, o socialismo e o capitalismo. Eu vou falar sobre o socialismo. Bom, o socialismo teve a implantação mais ou menos no século XX, mas por volta de 1917. Bom, isso aconteceu quando o governo monarquista foi derrubado pela Revolução Russa, dando origem à União das Repúblicas Soviéticas. Já na segunda metade do século XX, o socialismo ganhou outras adaptações, e também as características do socialismo e do capitalismo são totalmente diferentes. Eu vou falar umas aqui agora. Por exemplo, no socialismo, toda estrutura produtiva, como comércio, empresa, indústria, terrenos agrícolas, lojas, entre outros, são propriedades da sociedade, gerenciado pelo Estado. Toda a riqueza ali, toda a produtividade ali é igualmente dividida entre todos. Outra também, o Estado realiza todo o controle de segmentos da economia, responsável por regular a produção de estoques, variação do preço de salários, que é totalmente diferente do sistema liberal que vigora o capitalismo. Falando um pouco sobre as vantagens e desvantagens do sistema socialista, que foi um sistema assim, de organização econômica, que eles tinham esse foco de administrar todos os bens e dividir igualmente, para meio que eles queriam acabar com a desigualdade social. E foi isso que fez as pessoas, né, caírem matando e aceitar esse sistema, mas não foi bem essa a realidade. Que no socialismo eles usavam um método igualitário de compensação para que a desigualdade social fosse extinta, não existisse mais desigualdade social no sistema socialista. E isso foi o que deixou o socialismo forte, essa proposta de terminar com a desigualdade social, terminar com a pobreza. Mas quando essa teoria que parecia boa foi colocada em prática, não foi isso que aconteceu. O que o sistema socialista tinha em mente? Ele tinha em mente abolir a propriedade privada, pregar pela coletividade, não pela individualidade, e também que no Partido Socialista, o Partido Comunista que controlava a população, então eles não tinham mais autonomia e liberdade. Falando um pouco sobre as vantagens e desvantagens do socialismo, temos então algumas vantagens, que foi o quê? Que o socialismo ele tinha um plano bom, ele tinha como a teoria, né, eliminar a desigualdade social, a pobreza, né, dividir igualmente, né, os bens entre as sociedades e produzir, né, fazer com que a produção satisfazesse as necessidades da sociedade, somente isso. Eles produziam para satisfazer a necessidade da sociedade. Mas não foi bem isso que aconteceu. E é aí que entra as desvantagens. Que aconteceu o quê? Que somente os militares, né, como no socialismo tinha isso, né, de uma característica do forte militarismo, somente esses militares e os membros mais próximos do socialismo, né, eram muito beneficiados, e o resto da população estava vivendo como viviam praticamente no capitalismo, em relação à qualidade de vida, né, e até menor, porque o que aconteceu? A minoria estava tendo uma vida luxuosa, aproveitando dessa produção que era para satisfazer, né, e de ser dividida entre a sociedade, ela estava aproveitando para se enriquecer e estava tendo uma vida luxuosa, essa minoria, né, que eram os militares e os membros mais próximos do socialismo. Então a maioria do povo começou a viver de um modo muito simples, começou a faltar alimentos
e eles começaram a viver de novo em extrema pobreza. E foi isso que revoltou as pessoas. Por quê? Porque o socialismo, né, ele não tinha como plano diminuir e acabar com a desigualdade social, então foi aí que não deu certo. Não foi realmente isso que aconteceu. E isso é uma desvantagem, que o socialismo, ele não cumpriu com o plano que foi apresentado para, induzir a população a aceitar o socialismo. Outra coisa, né, que é uma desvantagem no socialismo, foi que as pessoas perderam totalmente a sua liberdade de expressão. As pessoas, elas não podiam mais, né, ter a sua propriedade privada, que uma coisa que aconteceu no socialismo também foi essa. Acabou a propriedade privada, todas as propriedades pertenciam ao governo e as pessoas acabaram perdendo a sua liberdade de expressão, porque eles não podiam se colocar em oposição ao socialismo. Então as pessoas viviam amedrontadas por conta disso, e isso começou a gerar uma insatisfação tremenda. Outra coisa também foi que a sociedade acabou também se revoltando por conta da pouca diversidade de produtos, porque no capitalismo, vocês lembram que tinha até concorrência para gerar produtos, um melhor que o outro. Já no socialismo, não. Esses produtos foram reduzidos 90% e ficou muito pouca a diversidade de produtos, ou seja, o governo, né, o Estado que estabelecia quais produtos iam ser produzidos, né, como iam ser esses produtos. Então meio que a sociedade ficou revoltada com isso, por não ter uma diversidade de produtos para elas comprar, tanto seja no alimento, em roupas, em objetos. Isso prejudicou muito, né, e gerou uma insatisfação muito grande no socialismo. E também que no socialismo, né, esses militares, as pessoas que estavam lá no topo, né, da pirâmide social, eles começaram a gastar esse dinheiro que era para se gastar com a sociedade, eles começaram a investir na corrida socioespacial. Eu acho mais justo o socialista, pois eles adotam a igualdade no mercado de trabalho. Porém, tem as vantagens e suas desvantagens, como qualquer outra coisa. As vantagens são necessidades atendidas, mobilização de mercadorias e mais igualdade no mercado de trabalho. Porém, as desvantagens teriam uma falha histórica, custa muito caro e menor inovação de crescimento. Bom, gente, agora eu vou trazer um ponto de vista que o trabalho que a professora propôs, tá, pra gente discutir um pouco sobre isso, que é qual o sistema que o nosso grupo ele acha que funciona melhor. E eu fiquei responsável de explicar, né, a nossa escolha, que foi do sistema capitalista. Nós achamos que o sistema capitalista ele funciona melhor, porque eu vou explicar com um exemplo. Vou tentar explicar com um exemplo para vocês. Vamos supor um exemplo de uma escola. Nessa escola tem uma determinada sala que tem 12 alunos. Desses 12 alunos, apenas 3 alunos se esforçam muito mesmo e tiram médias acima de 9. Outros 3 alunos desses, eles até se esforçam aqui e ali, às vezes se distraem um pouco e conseguem atingir a média. Mas os outros 6 alunos que restaram, eles não estão nem aí, eles vão para a escola só para merendar, só para fazer bagunça, e eles nunca conseguem uma nota boa, nunca nem alcançam a média. Se na escola eles adotassem o sistema socialista, o que acontecia? Esses alunos que não fazem nada iam acabar tirando a mesma nota que os alunos que se esforçam muito. Tá, se a gente não for muito egoísta, tudo bem. Isso não é lá uma coisa muito ruim, quando a gente pensa só assim superficialmente. Porque a gente vai pensar bem, você acha que esses 2 alunos que se esforçam muito vão querer ter a nota igual aos alunos que não fazem nada? Não. Então o que eles vão fazer? Já que todo mundo está recebendo a mesma nota, vamos parar de se esforçar. Vamos deixar levar. E foi isso que aconteceu no socialismo. As pessoas vendo que, independentemente se elas trabalhavam pouco ou se elas trabalhavam muito, elas sempre recebiam o mesmo salário. E o que foi acontecendo? As pessoas foram meio que se acostumando com aquilo. E foi por isso que o socialismo não funcionou. E pra gente acha que isso não dá certo. É uma coisa meio que injusta, que acaba prejudicando não só um, mas acaba prejudicando a todos. E, gente, tem uma frase que, ela fala muito, e revela muito minha opinião e a opinião das meninas do meu grupo também, que, a desvantagem do capitalismo
é a desigualdade, distribuição das riquezas. A vantagem do socialismo é a igualdade e a distribuição de misérias. Então, meio que tipo, todos têm seu lado bom e seu lado ruim. Mas, né, nessa parte, o capitalismo ele sai ganhando. Porque por mais que tipo assim, o socialismo, o que é capitalismo, eles achavam ele ruim, né? O socialismo foi pior, ele trouxe muita miséria, entende? Por conta disso. Porque só as poucas pessoas conseguiam aquela vida luxuosa. E muitas pessoas viviam uma vida abaixo da média, o que era muito desagradável para elas. Então nós achamos que se o capitalismo as pessoas achavam ruim, o socialismo é 100 vezes pior. Então nós concordamos de que o capitalismo, ele é sim um sistema econômico bem mais vantajoso, vamos dizer assim, do que o sistema socialista. Outra coisa é que, tipo assim, no capitalismo, as pessoas têm, tipo assim, uma liberdade de expressão. As pessoas, elas podem abrir, tipo, um estabelecimento para elas, depende da condição da pessoa, é claro, né? Mas se a pessoa quiser abrir uma loja de brinquedos, ela vai abrir uma loja de brinquedos. Se a pessoa quiser abrir uma loja de sapatos, ela vai abrir uma loja de sapatos. Se a pessoa quiser abrir uma empresa sobre um determinado nicho, ela vai poder abrir essa empresa. Então, tipo, no capitalismo as pessoas têm essa diversidade de escolha, ela tem essa liberdade e ela tem a autonomia da sua propriedade. Então, é algo bom. É claro que nada é 100% perfeito, mas só que nessa parte o capitalismo ele sai ganhando. Então foi por causa disso que as meninas do meu grupo e eu escolhemos o capitalismo e achamos, por nossa opinião, cada um tem uma opinião diferente, que o capitalismo ele é sim um sistema econômico mais vantajoso que o socialismo. Então foi isso e tchau!